Mensagem do céu. Vamos lá, meu querido e minha querida, vamos para mais um aconselhamento que eu queria estar falando com você acerca dos caminhos do Senhor, que não são os nossos caminhos, não é? Então, muitas vezes você pode estar ali olhando para uma situação e você não compreende como é que aquilo pode lidar, não é? Como é que a gente pode ver pessoas que são do bem, ou pessoas que estão sofrendo mal, sendo boas, como é que pessoas que são más estão recebendo créditos da sociedade, uma série de coisas mais. Olha só, Isaías 55:6 diz o seguinte: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixa o perverso o seu caminho, iníquo os seus pensamentos. É interessante que o iníquo, ele vai ter maus pensamentos, não é? Converta-se ao Senhor e Ele se compadecerá desta pessoa. Volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Querido meu, querida minha, deixa eu falar uma coisa para você. Muitas vezes o Eterno vai agir na tua vida e você vai querer engessar a ação do Eterno, não é? Você vai querer colocar... o Senhor agiu na minha vida de uma maneira, Ele vai agir sempre daquela maneira. Então, eu vou contar a história do Olson, um livro que eu estou terminando de ler. Acredito que amanhã eu já estou entregando para a Assum, que me emprestou um livro muito, muito bom mesmo. E conta a história desse grande empresário. Esse empresário, um dia ele trabalhava para o príncipe da Suécia, ex-príncipe, né, queridos? Até isso tem, né? O ex-príncipe da Suécia, ele resolveu se casar com uma atriz, e o pai dele foi contra, falou que ele tinha de sacrificar a vontade dele pela nação. O menino bateu o pezinho e foi se casar em outro país com a atriz. Quando ele foi se casar, o rei mandou entregar lá 2 passaportes comuns para eles, e ele perdeu toda a dignidade de príncipe. Ele perdeu o direito ao trono, perdeu o soldo que ele ganhava, que era um valor, que ele tinha uma pensão por ser príncipe. Ele perdeu o direito de morar na casa do rei, na casa real, e perdeu toda a dignidade. Quem pensa que salvação, né, querido, uma vez salvo, sempre salvo, né? Olha, nem o príncipe da Suécia, uma vez príncipe, sempre príncipe, né? A gente tem que rever nossos conceitos, viu, queridos? Olha, ser fiel até a morte, eu te daria a coroa da vida. O negócio não é assim, viu? Não é, já tenho, é meu, não é só aquela música lá que conta que é minha, ninguém passa que eu vi primeiro. Isso aí não acontece na vida real, viu, queridos? E aí o que aconteceu? Dentro desses conceitos que nós lidamos, esse rapaz, o Olson, ele tomou uma decisão na vida dele de orar ao pai. Quando ele saiu, ele era empregado do ex-príncipe, que tinha aberto um comércio, ele ganhava bem, morava num bom bairro, tudo mais, e o Eterno falou para ele que queria que ele saísse de lá e que ele começasse um outro negócio. Ele obedeceu. Só que quando ele saiu do trabalho dele, o Senhor mandou ele pegar tudo o que ele tinha, até o dinheiro do cofrinho das crianças, e dar para uma família que estava atravessando um momento terrível na cidade. Terrível, todo mundo sabia a condição terrível que aquela família estava sendo submetida, não é? E aí o que aconteceu? Ele fez isso, e no dia seguinte ele não tinha o dinheiro, moedas para comprar o pãozinho para os filhos. E de manhã ele olhou e falou, querida, falou com a esposa dele, né? Será que o que nós fizemos é correto, não é? E aí veio uma pessoa, trouxe, enfim, tudo foi sobrenatural. Uma pessoa que sabia que eles tinham condição financeira, mas naquele dia ela tinha encontrado pãezinhos em ofertas, e ela comprou demais, e ela falou, vocês vão ficar sentidos porque eu trouxe um pouquinho de pãozinho para vocês? E foi muito interessante, tudo na vida dele foi maravilhoso. Passado alguns anos, porque o Senhor o abençoou muito, ele se tornou, a empresa dele foi muito abençoada, tudo mais, ele resolveu fazer a mesma coisa de modo próprio. Muitos anos depois, ele falou, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou doar tudo para uma pessoa que precisa. Mandou lá para aqueles ministérios de novas etnias na África, não é? De evangelho para as novas, evangelizando novas etnias na África. Ele pegou tudo que ele tinha, do mesmo jeito que ele tinha feito quando o Senhor mandou, e fez. Só que ao contrário do que aconteceu da primeira vez, ele já não teve paz. Não teve paz em nada do que ele estava fazendo. Ele já entregou, parecia que ele estava fazendo algo que era um fardo para ele fazer. Consequência disso, ele não teve paz, não teve shalom, não foi abençoado, não conseguiu
as bênçãos de maneira nenhuma. Então, meu querido, minha querida, olha, tem um texto maravilhoso nas Escrituras que diz: cada um contribua segundo o proposto no coração. Gente, não faça uma coisa para você ter um retorno, não é? No caso dele, olha qual a diferença da primeira doação que ele fez há muitos anos atrás e dessa última. A primeira ele fez de todo o coração, era uma ordenança do Senhor, ele sentiu alegria. Ele falou, quando ele entregou o pacote, gente, ele estava, lá não tem roubo, viu, gente? Se fosse aqui no Brasil, né, já tinha saidinha de banco, os motoqueiros indo atrás dele, não é? Mas lá na Suécia não tem esse problema, né? Então, quando ele entregou, ele disse que ele entregou um pacote de dinheiro para a família. Imagina, porque era a rescisão dele com esse príncipe, não é? Os recursos que ele tinha guardado no banco, até as moedinhas dos filhos o Senhor mandou ele entregar. Desta vez ele foi fazer uma coisa, só que ele foi fazer com qual intenção? Eu vou fazer de novo e eu vou ser abençoado de novo. Meus queridos, não façam isso. Não queira fazer do eterno um joguete. Ele é Senhor Todo-Poderoso das nossas vidas. Façam somente o que Ele mandar fazer, nem nada mais e nada menos. E depois se considere um servo inútil, porque você só fez o que Ele mandou. Não é assim? Não é? Se eu não estou apresentando nada de inovador, quem fez foi Ele, não fui eu. Não é assim? Então, meus queridos, olha só. É muito importante que você tenha no seu coração a certeza de que você não pode ser melhor do que o Senhor. Não é? E aí o que acontece? Muitas vezes o Eterno, por exemplo, com Gideão, como é que ele agiu para entrar lá nessa batalha? Ele levou os homens a segurarem uma tocha, não é? Dentro de um vaso. Olha que coisa mais insana, gente. 300 homens com uma tocha andando no meio do mato dentro de um vaso para esconder a tocha. Só iluminava para baixo, não iluminava para cima, não é? Para ninguém ver que eles estavam indo lá. E depois manda quebrar todos aqueles vasos, não é? Isso nunca se repetiu na história de Israel, queridos. Assim como Yehoshua com Josué. Quando Josué foi entrar em Jericó, olha que coisa interessante, não é? Ele rodeou a cidade sem falar nada, não é? Ficou rodeando aquela cidade. Isso, de novo, não se repete, queridos. Que nem eu vejo aí pessoas que resolvem tomar isso como um dogma, e aí vai para o acampamento e tem jejum de fala, não é? Gente, isso foi uma condição, não adianta você querer repetir o que foi feito lá, não é? Não adianta criar dogma, não, se você ficar tantos dias sem falar, quando você falar vai ter um poder a sua voz. Meus queridos, não façam, não deem ideia para o Eterno, não faça isso, não é? As coisas, os caminhos dele, não adianta eu tentar reproduzir, não é? Agora vou eu lá com o problema que eu estou vivendo, vou rondar em volta lá do lugar, não é? E vou decretar, não é? Não, gente, se o Senhor mandar a gente fazer isso, nós vamos com muito bom gosto, não é? Aliás, o Ouço mesmo conta, eu queria até compartilhar isso com você, não vou dizer o nome da denominação ali, né? Porque aí a gente vai se colocar num risco desnecessário. Mas uma ordem, que existem ordens nesse mundo, você sabe que existem ordens, uma grande ordem ali na Suécia, estava tomando todo mundo lá, não é? Querendo que todo mundo fizesse parte da ordem, a empresa dele não fazia parte da ordem, não é? E aqui no Brasil não está muito diferente, viu, queridos? Com a mesma ordem. E aí o que aconteceu? Muitos amigos dele, pastores, estavam indo para essa ordem, porque lá tinha benefícios financeiros, tinha pessoas que eram da Guarda Nacional, que eram parte da ordem, então você está dentro da ordem, você vai ser protegido pela ordem, não é assim? Mas ele sempre falando para as pessoas, olha gente, isso aí não é do Senhor, isso aí não é do Senhor, e as pessoas não acreditavam. Elas não acreditavam por quê? Porque quem está na ordem não vai conhecer o que se passa realmente lá, para os mais altos níveis da mesma ordem, não é? E aí eles começaram a orar, tiveram uma direção do Senhor que a ordem fosse exposta, não é? E aí todo mundo considerava aquele lugar tipo um santuário, né? Um lugar. E aí eu não sei se foi um buraco de metrô, alguma coisa que eles foram abrir no subterrâneo, a dinamite explodiu o fundo, que era parte tipo Santo dos Santos do lugar, e caiu um monte de crânios humanos e ossos. E todo mundo viu, gente, aquilo que mesmo as pessoas que estavam convivendo lá na ordem não podiam entrar naquela sala e ver o que tinha lá dentro. Eles fazendo essa oração, essa reunião de oração, quando eles oraram, explodiu essa parede, que a parede seria a parte mais importante lá da ordem, e saiu todo mundo, não é? Pegando suas máquinas fotográficas, porque ninguém acreditaria
que aquilo estava lá dentro do lugar daquele, não é? Embora todo mundo soubesse. Então, meus queridos, a tua oração, ela tem o poder de agir, de atuação da parte do Eterno, do modo dele, porque eles podiam ir lá, falar, olha, não vai para esse lugar está servindo a Satanás, não é? Você está servindo o diabo, a demônios, tal. E não ia resolver nada, gente, porque as pessoas que estão indo para essa ordem, elas acreditam que estão lá fazendo bem, não é? Elas estão lá fazendo obras, não é? Eles fazem muitas obras sociais, muitas coisas boas, não é? Mas ninguém cresce ao ponto, não é? Cresce alguns poucos, mas para saber realmente o que tinha lá dentro. E quando a parede explodiu, queridos, se viu lá o altar cheio de ossos humanos, crânios humanos, não é? Foi algo que todo mundo fotografou, não é? Na cidade, e ficou exposta, na verdade, qual era o tipo de culto prestado naquele lugar. Então, queridos, nós temos de saber que o Senhor vai agir com os mais determinados e variados modos de atuação dele, porque ele é soberano, ele é o Todo-Poderoso, ele é o nosso Pai, nosso Rei, não é? Em hebraico nós dizemos Avinu Malkeinu, não é? Nosso Pai, nosso Rei, não é? Então, meus queridos, que você possa colocar a sua confiança, as suas decisões, a direção da tua vida, e eu estou pregando para mim também, não é? Naquele que nos tem feito bem. O Senhor é sobre nossas vidas. O que nós podemos temer que possa nos fazer o homem que é mortal, queridos? Um homem que é mortal, no máximo que ele pode fazer é tirar nossa vida, não é? Mas o nosso Pai Celestial, ele além de tirar nossa vida, pode nos lançar no inferno, não é? No Guerrinou, no Lago de Fogo. Então, meus amados, que nós possamos temer sim, temer ao nosso Pai, temer com respeito, não é ter medo não, temer com todo o respeito que lhe é devido, não é? Devido ao seu nome. E eu desejo de coração que você saiba que os caminhos dele não são os seus, como meus. Eu olho para a minha vida e tudo que eu tenho experimentado, e eu sei que por trás de todas essas situações existe uma grande bênção, não é? O Senhor vai lá, unge Davi como rei sobre Israel, não é? Unge a Davi, olha só que situação. E Davi vai fugir para o deserto, vai fugir para uma região de florestas, não é? Vai se juntar a ele 400 homens endividados, não é? Pessoas que a sociedade execrou, falou, olha, essa gente não me serve para absolutamente nada, não é? E aí dali o Senhor tira o grande rei de Israel, não é? Então, meus queridos, os caminhos do Eterno não são os nossos caminhos. Que possa você hoje confiar plenamente no Senhor. O método que ele agiu uma vez na sua vida não quer dizer necessariamente que ele vai agir de novo dessa mesma maneira. Lembre-se do Olson, esse testemunho maravilhoso, não é? Fez uma doação que o Senhor mandou, absurda. Eu acho que eu conheci muito poucas pessoas que fizeram um negócio desse, não é? O Senhor mandou ele fazer, né? O Senhor mandou, é diferente. Aí na segunda vez ele vai dar ideia, não é? Vai ele querer fazer com as próprias patinhas, não é? De elefante na plantação de morango, como diz meu marido. Então, meus queridos, que você possa confiar plenamente no Senhor e aguardar até que ele fale. Aguarde até que ele fale. Se ele não falar, não mova o seu pezinho, não é? Deixa o Eterno fazer as coisas do modo dele. Tá bom, meu amado e minha amada?